Muito boa noite, sejam todos novamente bem-vindos à nossa casa, a casa do Box 3 TV Uruguaiana e que, sem dúvida alguma, é a casa da informação, do conhecimento também. Esta, mais uma incursão, uma aventura informativa, comunicacional, que esta cooperativa tenta se alçar, né, ou se lançar novamente para trazer coisas diferentes através de um bate-papo muito informal, muito despojado, mas buscando sempre brindá-los com conhecimento, aquele conhecimento útil para o seu dia a dia. E também aqui a gente busca, com essa iniciativa, falar de tabus, muitos tabus presentes no nosso dia a dia com relação à economia, com relação ao teu orçamento utilizado no teu lar, a educação financeira que tu não tivesse lá na tua época. Agora nós estamos tentando brindá-los através deste programa experimental que convencionou se chamar de Histórias que Rendem. Eu me chamo Leonardo Jorge de Moraes, em nome do Box 3 TV Uruguaiana, eu dou-lhes as boas-vindas e também as boas-vindas aos meus colegas de bancada, primeiramente a ele, que foi um dos idealizadores deste projeto e que confiou ao Box 3 TV a incursão para colocá-lo no ar. Meu nobre amigo e assessor de investimentos, o homem que mais tem a expertise sobre investimentos em Uruguaiana e região, trata-se de Renan Aramburu. Seja bem-vindo, meu nobre. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado ao convite aqui ao Guilherme Boger aí de estar participando conosco. Já antecipei quem é o nosso querido entrevistado dessa noite, mas eu tenho certeza que vai ser muito rico. Muito obrigado. É isso aí, meu nobre. Tem muita coisa pra gente falar. Aproveito para cumprimentar também o nosso sagaz, o homem das opiniões fortes e cheias de embasamento, Rodrigo Santariano. Seja bem-vindo mais uma vez, amigo. Boa noite a todos, a bancada, é um prazer. Mais uma noite para a gente enriquecer a população da informação que muitas vezes as pessoas nem sabem que a cidade tem. Esse é o ponto focal do nosso programa mesmo, né, Rodrigão? Porque Uruguaiana apresenta uma cartilha imensa de serviços, de produtos, de eventos que, de fato, às vezes acabam ficando no limbo, sem ter se dado o conhecimento necessário, né? Então a gente quer, justamente com isso, contar histórias e nada melhor do que convidar os protagonistas dessas histórias para contarem junto conosco. Portanto, hoje, com o prazer de anunciar o nosso convidado, nosso segundo convidado, já que é o segundo episódio, Guilherme Boger, representante mor da Boger Seguros, Boger Corretora de Seguros. Guilherme, primeiramente, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar embarcar nessa aventura conosco. Muito obrigado, agradeço a todos e parabéns pelo projeto aí, tamo junto. Estamos juntos, de fato. Nós inauguramos esse primeiro programa, não é? Recentemente colocamos no ar ainda na quinta-feira, a primeira quinta-feira de novembro, e nós teremos mais 2 programas dentro de cada mês que se segue. E justamente por causa do voto de confiança que nos foi atribuído por 7 grandes empresas. Uma delas, e não é por isso que ele está aqui exclusivamente, é porque tem muito conhecimento para trazer, mas o nosso objetivo também é trazer os nossos apoiadores, né, Renan? Para falarem dos seus negócios, porque justamente estão embarcando num empreendimento conosco. Esse é o grande mote do nosso programa, né? É trazer os empreendedores e empresários de Uruguaiana para que eles possam falar das suas histórias que rendem empregos, rendem impostos, rendem crescimento para a nossa cidade e, consequentemente, vão render informação, que é o que a gente vai trazer bastante hoje. É isso mesmo, a informação através do exemplo, de tudo que se faz no dia a dia, de quem emprega e, como bem colocou o nosso expert em investimentos, quem rende também riqueza e desenvolvimento social e econômico para a nossa cidade. Estão conosco, vocês acompanharão aqui, que estarão recorrentemente na tela, Ferragem Uruguaiana, um lugar completo para ti, há mais de 80 anos. Olha, mais um exemplo de grande negócio que deu muito certo, né? Assim como o Boger irá falar, que é uma empresa que começou dentro da família e acaba
permanecendo como um legado para a nossa cidade, né? Então a Ferragem Uruguaiana há 80 anos e também inaugurando a sua presença conosco. Também está aqui representada a Melissa Uruguaiana, que tem novidade aqui, ó. Vocês podem ter os seus brindes aqui também comercializados por nós. A Dotto Autopeças, que é uma sumidade entre peças e acessórios automotivos e agrícolas. Também tem gente nova no pedaço aí, hein? A Estética Automotiva Espelho Meu, que inaugurará em breve, logo mais no dia 19 de setembro, nós traremos aqui todas as imagens da cobertura sobre a inauguração desses nossos novos parceiros. Alô, Luan e Luiz Eduardo, sucesso nessa empreitada e obrigado pelo abraço que estão nos dando nesta incursão. Também está conosco João Ailton Oliveira, consultor especializado. O homem já inaugurou 21 lojas francas. Não, ele tá uma potência. É uma por dia. É uma por dia? Eu mexi com ele semana passada, assim, eu não te aguento. É terça, quarta e quinta, assim, não dá. Uma inauguração por dia, Rodrigo. E detalhe, em cidades diferentes. Ele já tá interestadual, porque ele tá até em outros estados já, então... Que categoria, o cara tá se puxando. É uma assumidade no que se trata de lojas francas terrestres. Se alguém quiser se aventurar, chame a consultoria do João, né? Vão acertar em cheio. Também está conosco a Esquina do Pão, qualidade pelo melhor preço. Todo mundo sabe onde fica a Esquina do Pão, né? Lá no semáforo da Presidente Vargas, lá no início da Presidente Vargas, logo que cruzarem com essas novas lojas que estão assegurando o desenvolvimento da nossa cidade, dá para dar uma paradinha ali e tomar um café. Boger, vamos tomar um oxigênio aqui para começar a falar dos mais de 10 anos desta incursão que tu fizeste, a tua família fez, né? Conte-nos um pouquinho sobre esse empreendimento que é a Boger Corretora de Seguros. Bom, a Boger começou em Uruguaiana em 79, né, com a vinda da decisão do meu pai de vir para a fronteira, na época da Medoso, dos argentinos, né, então aquela loucura. E na época também, com muita dificuldade, não existia tecnologia, então foi um trabalho braçal de seguros. E gostou da fronteira, se identificou, apesar de nós termos essas diferenças climáticas, diferenças de pessoas. Santa Rosa. Né? Então, capital nacional da soja. Exatamente. O pai é oriundo de lá e então veio para lá. De 79, começou a trabalhar com seguros e desde então não parou mais. Né? Então nós assumimos a empresa faz 11 anos que nós assumimos a empresa, em razão da ausência, né, do meu pai, e eu adotei a política mais moderna, né, de acordo aos novos conceitos atuais hoje. Então a gente modernizou a Boger Corretora de Seguros. Boger, e com o passar do tempo, teve muita mudança assim na legislação para que vocês precisassem se adequar e fazer essa transformação mais impactante? Sim, nós tivemos o próprio mercado de seguro a nível nacional, né, ele vem se adequando a várias situações. Hoje o mercado segurador, se tu for fazer uma análise, ele tem muitos produtos cadastrados dentro das companhias junto à SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, que é a que aprova, né, as companhias seguradoras, aprova os produtos. Então, a cada dia, eu sempre digo assim, a gente não sabe tudo, porque a cada dia existe alguma situação nova que as companhias têm que se adaptar, têm que lançar novos produtos para que o mercado consumidor, né, tenha essa segurança. Então, eu não sei se vocês se recordam, mas até um tempo atrás, jogador de futebol, né, tinha partes do corpo, né, seguradas, né, modelos também com partes do corpo, né, então hoje já é uma realidade, né, isso acontecer. Então, mas que para que isso aconteça, tem que ter uma regulamentação junto aos órgãos competentes. Né? Então nós somos totalmente regulados, fiscalizados e temos que seguir regras, assim como o mercado consumidor precisa também seguir regras, né? Nós também temos que saber de que maneira se comportar para esse mercado, de que produtos oferecer também, de acordo à necessidade de cada um. Renan, a gente estava falando sobre que o seguro ele acaba sendo um investimento, porque imagina lá a pessoa que não tem, né?
ela daqui a um pouco é um prestador de serviços, né, autônomo, e aí quando se depara com algum problema de saúde, né, algum acidente, alguma coisa Dá assim. uma batida no carro, e o carro que quem sustenta a família, ou o carro que transporta. Que pode ser até o negócio do cara, né, a ferramenta de negócio. Exato. Então, como é importante entender que o seguro hoje, ele deixou de ser algo que a gente tem que ter um valor específico, tem que estar bem de dinheiro para comprar, para adquirir, para se proteger. Hoje ele se tornou muito mais acessível. E é importante também citar, e a gente conhece o Boger de longa data, para falar um pouco mais da empresa, que a empresa ela vem de uma cultura de trabalho, né, de alguns valores que eu vejo que são bem importantes hoje numa corretora de seguros. E quais seriam eles, mais ou menos? Hoje, eu também sou administrador de empresas de formação, né? Então a gente utiliza um pouco né, pode-se dizer, muito da nossa formação também como base, né, dos valores, da adequação do nosso produto para simplificar ele para o mercado consumidor. Porque eu observo muito essa dificuldade do entendimento do mercado consumidor perante a muitas situações que ele muitas vezes ele desconhece e só vai ter conhecimento no momento de uma utilização, da necessidade dessa utilização. Então a nossa empresa, a Boger, ela além de ser uma empresa familiar, e nós temos essa essência familiar, eu acredito muito que a questão familiar, eu quando faço um seguro, seja ele uma pessoa conhecida ou não, né, que vai se tornar conhecida comigo, meu cliente deve ser conhecido. Tá? Ele não é só um enumerário na minha empresa, e sim uma pessoa que eu devo conhecê-la. Eu devo saber se ele tem família, se ele tem filhos, quais as principais necessidades deles, quais os modos operantes, né, profissionalmente dele, né, como é que é essa vida dele, para que eu possa, né, criar um perfil de negócio para ele. E esse não é simplesmente eu pegar um produto da prateleira, jogar um CPF lá e toma aqui, toma lá e vamos embora. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Até porque pode entrar querendo um seguro de carro e sair com um seguro familiar. Então assim, ó, nós operamos com uma simplicidade, porém com competência. Então é simplificar algo que é complicado para uma pessoa leiga. A gente vê muitas matérias, Procon, Reclame Aqui, né, muito mercado, muita compra online. Essa compra online porque o seguro ele é um mutualismo, ou seja, quanto mais nós tivermos uma massa de pessoas que comprem, né, o produto ele vai se diluindo na questão dos custos. Então hoje ele fica mais evidente tu encontrar no teu ambiente familiar, por exemplo, se tu fizer uma pesquisa familiar, né, nos teus conhecidos, 10 pessoas, a metade com certeza deve já ter contratado algum tipo de seguro ou possua algum tipo de seguro. Seja ele seguro de vida, seguro do carro, ou já acionou por conta da empresa, já teve uma experiência com seguro. Só que às vezes nós observamos que essa experiência ela não é tão feliz assim, pode ser um pouco negativa. E aí surge uma reclamação por conta de quê? Porque por conta dessa assessoria que aí um corretor de seguros consegue fazer isso para o seu cliente. Ele consegue ter uma equipe também especializada nisso para fazer essa assessoria, para reduzir os traumas de um sinistro e para gerenciar essas perdas, que um problema ele não é legal para ninguém, mas ele deve ser tratado. Então nós somos, comparado a outros ramos, né, é que nem o médico. Né? O médico ele tem toda uma experiência, uma expertise, ele vai saber dar as doses certas e tem que esperar só que ele pode reduzir com o conhecimento, né? Com o nosso conhecimento a gente pode reduzir, minimizar esse sofrimento. Então uma coisa eu sempre digo para os meus clientes, colidiu os carros, amigão, foi lata, não foi vida. Sim, exato. Vida tu não consegue reparar, tu não consegue voltar uma vida, né? Um braço quebrado, cara, fica um trauma para a vida inteira. Mas eu digo assim,
Um carro que sofreu uma deformação, uma avaria, né, um guincho que demorou 20 minutos para chegar, né, calma. Né? Calma que isso é um detalhe de uma empresa familiar que está muito próxima com o cliente. Eu já ia perguntar se tu atribui toda essa expertise à proximidade que tu tem. Sim, nós repassamos para todos os nossos colaboradores. A gente, o que faz? Nós doutrinamos eles nesta política de atendimento, porque nós acreditamos nisso. E se eu não acreditar em pessoas, eu tenho que fechar minha empresa. Aí eu vou para o meio digital. Aí eu vou para IA, aí eu vou para qualquer outro meio que lançam lá. Agora o futuro é IA. Eu não acredito que o futuro seja Nem para IA. todos os segmentos, né? A IA pode ser o início de uma atividade, mas não o fim. Mas precisa ter a relação, né? Então Com a certeza. confiança... E ainda mais nesse segmento, né? Que tu Exatamente. precisa olhar para um rosto e dizer, tô bem guardado, tô bem seguro. Pechei o carro, ele tá muito colidiu, pechei o carro. Liga pro Boger. Não vai ligar pra IA, vai ligar pro Boger. Isso aí, eu queria 3 horas ver. da manhã, Boger. Pechei meu carro, vem aqui. Mano, velho, vem resolver o meu problema. As experiências de seguro com o mundo do automóvel são das mais diversas, né? Porque o automóvel, o brasileiro adora automóvel. Entendeu? É auto, futebol. Se tu falar, cara, tu mexeu no meu carro aqui, estragou uma coisa, cara, tu tá de mal Arrumou comigo, o inimigo. entendeu? Então, o automóvel, eu digo, ele é um início ou de um sucesso ou de uma derrota do meio empresarial de seguros. Então a gente tem muito cuidado. E né? tu conseguirias nos relatar, nos contar uma experiência, vamos ver assim, uma incomum, a mais incomum? Olha, tem diversas aí. Um dos fatos assim que eu acho que é importante, eu considero muito importante, que é a questão de relatar, quando ocorre um sinistro que seja uma colisão em trânsito, por exemplo, de 2 carros, né, ou 2 veículos, pode ser uma moto, pode ser uma bicicleta até, o que acontece? Algumas pessoas param o trânsito, ficam parados, atrapalhando todo um trânsito. Aí tu, não sei se tu consegue te imaginar, uma coisa, Uruguaiana hoje já está com trânsito nervoso, né? Nós já estamos observando isso, a gente não está com aquele tempo de 5 minutos para atravessar uma cidade. Hoje tu tá pegando trânsito... Nós temos um fluxo mediano para mais intenso, vamos muito dizer intenso, assim. e eu acredito até que nós não estejamos preparados para isso. Né? E a gente é brasileiro, né? A gente tá sempre atrasado. Né? Sempre atrasado. Mas naquela sentido de cidade pequena, em 5 minutos eu chego ali. Tu não chega, dependendo do lugar e do horário, tu não chega mais em 5 minutos. Então, assim, o que ocorre? Uns fatos, né? A primeira coisa é que nem o Ricardo, né? Rodrigo, desculpa. O Rodrigo falou, chama o Boger. E realmente acontece isso. Isso não é fato, isso é uma realidade. Tá? Chama o Boger, urgente o Boger, porque por mais que tu dê todo o treinamento na entrega de uma pólice de seguro, olha aqui, chegou tua carteirinha, chegou tua carta verde, chegou... Né? Tu passas o modus operandi. Modus operandi, que é o que deve fazer. O corretor de seguros deve fazer isso. Tá? Não é entrega digital. Deu zebra, faça isso. Isso. Então, e aí a gente tem, né, essa situação, então essa aproximação que a gente dá para o cliente. Porque isso Daí aí entra a parte do acolhimento, né? Porque tu tens uma ideia... Humanização. Tu tens uma ideia assim, grandes corretoras no mercado capital, por exemplo, São Paulo, ter uma ideia, amigão, tá aqui o 0800 e te vira, entendeu? A relação é zero, não existe humano. Não existe assim, tô com problema. Se o segurado tiver com problema, ele vai ligar para a companhia. Aí ele vai usar os canais da companhia, os chat, tudo que for possível e impossível. E aí muitas vezes quando a pessoa nos descobre, ou descobre até outros colegas que também trabalham nos mesmos modos operantes ou similares, eles descobrem uma outra realidade. Eles dizem, mas eu vou pagar mais para isso? Não precisa pagar mais para isso. Mas mesmo assim valeria a pena, né? Mas tu tem toda a nossa dedicação, nosso modelo de negócio.
Então, assim, ó, voltando a um exemplo, né, que eu achei muito engraçado, fiz seguro numa senhora, né, enfim, cliente nossa de anos, e colidiram nela, no tempo do Big, na frente do Big ali, naquela esquina nervosa ali, e aí, cara, os carros ficaram na rua, no meio da rua, atrapalhando todo o trânsito, porque naquela época a gente não tinha essa mobilidade toda de CETRAN e ROMU, né? Era só a brigada, enfim, né? Para entrar lá para ver o acidente. E eles ficaram ali. E ela não saiu dali enquanto não conseguiu contato conosco, né? E aí foi. E eu disse para ela, mas não precisa ficar parado. A necessidade de ficar parado atrapalhando um trânsito, né? Se é um acidente sem vítimas, se é um acidente simples, que a gente ou podendo causar outro acidente. Perfeito, bem observado. E aí o que aconteceu? É simples, hoje todo mundo tem celular, vai lá, registra, né? Registra o sinistro, ela faz porque isso depois vai servir também de próprias provas para o segurado, né? Até para uma questão de cobrança de alguma situação de franquia com o terceiro, causador, daqui a pouco, né? Então a gente passa por algumas situações assim que, olha, ele não mexe no carro enquanto não falar com o corretor. Então, assim, é uma situação assim, particular aqui na nossa região, na região mais sul, aqui, mais fronteira. E ao que tu atribuirias isso? Tu achas que é falta de informação? Ou pode ser que a pessoa, no momento, ela também isso que eu ia falar, o sistema nervoso, ele vai a outras esferas, né? Quando a pessoa é provocada. Eu já cheguei em acidente de trânsito que aí, cheguei, né, de camisa, assim. Chegou o doutor. Como assim chegou o doutor? Aí chegou o doutor. Aí era tanto de um lado quanto do outro, assim, doutor, posso tirar o carro? Doutor, posso fazer... Eu disse, meu amigo, eu sou apenas um corretor de seguros, mas vocês podem fazer isso, né? Vai chegar agora a polícia, a brigada, enfim, quem for aqui, né? Que tem fé pública, que vai fazer um registro e vai seguir o andamento aqui, mas fiquem tranquilos. Então, o protocolo não é comigo. Mas e eu vejo muito isso também em outros acidentes que não são nossos, assim, a gente, né, passa pela rua e vê uns acidentes assim, e são coisas simples, e aí tem um acúmulo de pessoas olhando, filmando, né, e aí dá aquelas duas pessoas desesperadas dos dois lados e sem saber o que fazer. Então dá vontade de dizer assim, cara, faz isso, faz aquilo, né? Então são casos que aí vai bem de encontro àquela questão, com quem falar no momento certo, né? E isso é muito importante, muito importante. Oi, o que eu faço? Tu pode me auxiliar? Então hoje a gente está muito avançado na tecnologia, WhatsApp, comunicação, né, com as companhias. Então hoje, da base da minha corretora hoje, eu não preciso me deslocar até o local do evento, conforme a gravidade ou necessidade, né? Porque a primeira pergunta que a gente faz sempre para o cliente: tu estás bem? Tudo certo contigo? Precisa de uma ambulância? Precisa de um ser... Porque essa é a prioridade. Claro. Essa é a nossa prioridade em perguntar se a pessoa está bem. Que a pessoa em primeiro lugar. Então, a nossa empresa, ela vem de encontro à pessoa, né? A família dessa pessoa e também ao terceiro. Porque já fiz muitos seguros de terceiros pelo nosso atendimento. O que é o terceiro? O terceiro é a pessoa, no glossário do seguro, a pessoa envolvida, né? Porque o cliente às vezes pode se envolver com terceiros, né? Que é a questão de colidir com outro veículo, esse seria o terceiro, ou ele mesmo colidiu num muro, numa árvore, saiu de pista, né? Capotou, enfim. Então a gente dá o atendimento para o terceiro e dá essa atenção. Então vários clientes terceiros se tornaram segurados por conta de que eles conseguiram ter uma noção do que é um atendimento e como seria um atendimento. E muitas vezes eles se deram por conta que se talvez precisasse, eu não tenho um corretor, eu tenho um outro modelo de negócio, eu fiz um sistema que não tem corretor. Tem um 0800 para mim. Então vai cair hoje uma IA. Né? Sim. É o fator pessoa, né?
É o fator pessoa. Que eu acho que ninguém garante mais a segurança do que a pessoa estando ali do outro lado te amparando, né? Ele já usa o sobrenome dele no negócio. Isso. Então, a pessoa liga ele ao negócio. Se personifica, né? Exatamente. Mesmo que seja um colaborador que atenda, é o Boger. Esse é da turma do Boger, né? A nossa marca a gente preza muito, né? Nós temos uma marca registrada, inclusive, né? E sempre quando eu pensei em utilizar essa marca, eu penso na importância, né, que tu estás no negócio e na seriedade que tu tem que transmitir. E a tua responsabilidade perante o que tu está ofertando. Porque, que nem eu falo, eu não tiro da prateleira para simplesmente, né, pegar um CPF aqui e dar andamento e fechamento. Então hoje a gente trabalha no mercado segurador hoje com 15 companhias seguradoras. Até porque existe mais de 80, beirando 100 hoje. E talvez esse número já deve estar atualizado hoje, porque cada dia a SUSEP está aprovando novas seguradoras. Aí vocês devem observar aí no mercado da internet ofertas, faça seu seguro, não sei o quê, clique aqui, online, é fácil, é dinâmico, é a partir de R$ 99,90. Hoje nós temos cooperativas de seguro, que é um mercado, até então era um mercado oculto, né, proibido, e agora é um mercado que está legalmente habilitado, elas têm que cumprir regras. Tá? Então esse mercado ele vai melhorar o mercado segurador, por conta de que quando tu tem concorrência, essa concorrência ela auxilia ao meu ver. Se tu tem uma concorrência que ela é igual a ti e ela cumpre as mesmas regras, ela vem para beneficiar o mercado. Então é nesse sentido. Então as associações, cooperativas, né, de seguros que foram surgindo em razão de quê? Em razão de produtos que companhias seguradoras entenderam que não valia a pena dar segmento. Hoje o mercado segurador de caminhões da linha pesada, a grande maioria do mercado é cooperativas ou associações. Por quê? E o porquê? Porque o mercado segurador dominante da época se retirou. E agora esse mercado ele tenta retornar, né? Mas tem muita dificuldade. E a gente tem várias lacunas, tem várias diferenças, né? Não só no preço, né? Hoje existe algumas seguranças maiores e outras nem tanto. Então, mas eu defendo que tenha que existir seguro, defendo que as pessoas devam estar alertas, devam ter conhecimento, devam contratar os seguros, né? E quando orientadas e da melhor forma possível por um profissional, é o mundo ideal. Permita-me perguntar-lhe aqui, eu tenho uma dúvida. Nós estamos falando na tua cartilha extensa de serviços, né, de produto que tu ofereces, só que a gente está adentrando a seara, o terreno do opcional, né? Isso a pessoa opta, se ela quer ter o seguro de vida, se ela quer ter o seguro do seu carro, da sua empresa. Mas e no campo da necessidade, da obrigatoriedade? Por exemplo, nós tivemos recentemente aí um decreto do presidente Javier Milei, né, que determina que a pessoa, para transitar em território federativo argentino, precisa ter o seguro de viagem. Tem existem essas obrigatoriedades legitimadas por lei? Sim. O Javier ele decretou, né, por conta da necessidade eles identificaram que existe muitos turistas, né, turistas hoje o estudante, hoje o boliviano que ele acessa lá a Argentina, então não é só o mercado brasileiro, né? A gente tem conhecimento que vários brasileiros estudantes buscam medicina, né, na Argentina por conta de valores, por conta de facilidades, enfim. Eu muitas vezes atendi muitas pessoas, tá, que estavam nesse processo de ir para a Argentina. Cabe lembrar aqui um pouco a questão da pandemia, né? Quando nós tivemos a pandemia, o governo argentino solicitou seguro viagem, que na verdade não falava assim seguro viagem, falava em seguros com despesas médicas hospitalares, tá? De $30 mil.
Aí o mercado ficou assim, porque nós tínhamos uma ponte fechada, nós não tínhamos um trânsito facilitado. Tava restrito. Era muito restrito. Por conta desse entendimento, todo mundo estava se protegendo. Aí quando liberou, nós tivemos acesso a um produto que é o produto Seguro Viagem. É um produto muito utilizado, muito comum para quem vai para a Europa, né, para os Estados Unidos. É uma exigência dos países organizados, vamos dizer assim, né, muito avançados na nossa frente, né. E o que o Seguro Viagem veio? Ele veio para suprir essa necessidade dos seguros desses $30 mil. Porque se tu for fazer um cálculo, tá, isso é um pensamento meu, quanto custava uma UTI aqui na Santa Casa? Não eram R$5 mil por dia? Ou mais ou menos isso? Então, $1.000 é quase isso, na época. Então, nós tínhamos $30 mil, né, para atender um paciente crítico, né? O Seguro Viagem, então, nós fizemos, a nossa corretora recebeu uma premiação em São Paulo, pela Porto Seguros. Foi uma das corretoras que mais vendeu Seguro Viagem no país, por conta desse pico, dessa demanda. Do trânsito vicinal. Do trânsito vicinal, porque nós atendemos um mercado de transporte rodoviário internacional de cargas, e isso foi uma exigência, por conta que o motorista, né, ele ainda hoje, ele é taxado como turista, ele tem que fazer a migração, isso ele não é considerado um profissional, né, então é um turista, está migrando. Então nós fazíamos um grande volume desse pessoal, e fora isso, o pessoal teve um desespero na pandemia por ter ficado muito tempo em casa, e quando liberou as fronteiras, teve uma loucura de êxodo. Mercado. Olha, nós trabalhávamos feriados, sábados, e nós criamos um sistema online de atendimento. Então nosso sistema era muito facilitado. Eu entendi esses modos operantes no mercado, entendi que muitas corretoras não estavam preparadas para atender, e a gente teve que se adaptar. Nós criamos um canal de assessoramento disso. E se tu me perguntares assim, e Boger, e o sinistro? Você chega a ocorrer? Zero. Não tivemos. Nunca tiveram? Não tivemos um atendimento de Covid, não tivemos um retorno sabe? Que precisou de despesas médicas hospitalares, nada. Mas, voltando à questão do mundo atual, né, que é o cenário atual, o governo argentino decretou, está decretado, existe, só que uma maneira um pouco diferente. Ele não pegou e taxou, discriminou o limite para isso, né? Hoje o Seguro Viagem ele tem alguns limites básicos, só que o produto é o mesmo. Então, não sei se eu fui claro, mas assim, tipo assim, morte por acidente, despesas de médicos hospitalares, translado de corpo, translado em caso médico, acompanhante, é um modelo, é um plano básico, mas se muda só pelas tabelas de coberturas. Então ele não mudou, ele não determinou isso. Mas, o que eu vou te dizer? Hoje a gente faz, né? Tem mais companhias no mercado também, dando essa atenção devida para esse produto, para essa necessidade, porque eles se alertaram disso, né? Então a gente faz, mas porém assim, eu acho que ainda está no âmbito muito político, não é para o turista, pelo que eu percebi, tá? O nosso turismo, primeiro vicinal aqui não se enquadra como turismo. É porque na verdade a questão migratória, o Brasil ele tem por política pública ser um país receptivo. Então a migração de ingresso no Brasil, ela pode ser feita em qualquer posto da Polícia Federal, em qualquer cidade. Então não necessariamente na cabeceira da ponte, por exemplo. Em pontos de fronteira. Já o argentino ele tem isso. Daí especificando o argentino, o regramento migratório da Argentina, ela te exige a migração física. Então, assim, o que eu tenho para dizer para os senhores? Hoje, pela experiência que nós tivemos de exigência, né? Boger, estão cobrando esse seguro? Cara, é lei.
Nem tudo que a gente tem na lei, Exato, é a cobrado, gente né? se depara com ela. Mas tu pode ser sorteado. Mas eu já tive... Imagina se tu precisas. Aí Nós que é já o- tivemos um caso, né, de um segurado, amigo nosso, um casal lá, resolveu domingo lá, foi um campeonato lá de pádel na Argentina, né, que é famoso. E aí, Bogro, o que precisa? Ó, precisa da carta verde, tu precisa estar com esses acessórios obrigatórios que a lei de trânsito da Argentina precisa, né, te pede, e também vou te dar uma novidade. Hoje estão cobrando o seguro viagem. Ah, mas o que é isso? Não sei o que, precisa. Olha, tá na lei. Agora a escolha é tua. O que aconteceu? No retorno, me disseram: ah, Boger, que legal. Nos cobraram, nos pediram na ponte, o pessoal da aduana. Aí eu não sei se deixariam eles ingressar ou não. Depende da abordagem, depende de quem tá lá, Do jogo de cintura do momento. do jogo de cintura. Hoje a gente, por exemplo, sabe que hoje já não é mais um tabu, vamos dizer assim, a carta verde, né? A famosa carta verde, que hoje não é nem carta verde, o papel é branco, mas hoje já sabe que faz parte de documentos obrigatórios. Sim, tinha aquela história do, será que eu vou ser sorteado, né? Será que vão me pedir? Será que não? Às vezes o cara te olhava e... Exatamente. Uma coisa importante também que o Boger trouxe, né? O seguro viagem, como ele é importante, né? A gente faz seguro para não usar, tá? E quando precisa, não tem. Então é importante sempre cuidar que seguro hoje é investimento. Por exemplo, a gente viu há pouco uma menina que foi fazer um evento de montanha e acabou vindo a faltar. A família teve que fazer uma vaquinha para fazer um translado numa viagem que ela gastou um valor bem específico que não era barato. E por que não fez o seguro? Como o seguro é importante no momento de dor da família, que não vai trazer ela de volta, mas vai confortar viver aquele momento. Porque senão tu fica dando volta, e aí quando a gente fala também disso... Já basta o sofrimento, ainda é Isso. triplicado pela situação. Claro. É porque assim, ó, o seguro viagem, por exemplo, a gente pensa numa viagem sempre internacional, né? A gente tem esse conceito assim, ó, eu vou pra Argentina, olha, a primeira vez que eu vou pro Uruguai, então acho que vai ter que fazer o seguro. Mas não. O seguro viagem também pode ser a nível nacional. Hoje é uma realidade, né? Hoje ninguém tá livre de acontecer uma passagem de cálculo e tu te apresentar assim. Muitas pessoas também não estão tendo muito acesso a plano de saúde, né? Porque se tornou uma situação. O importante do plano de saúde também, ele não cobre no exterior, tá? Então, a partir do momento que tu passou a fronteira, meu amigo, tu não vai ligar para um plano de saúde, ele não vai te atender. E uma coisa que tem que ser E o dita reembolso não vai existir. E o SUS só existe no Brasil, né? E sem falar que a gente está acostumado a comer churrasco, arroz e feijão, que quando a gente vai viajar para um outro lugar, para um outro país, a gente sempre quer experimentar as opções daquele país. As iguarias. E por vezes o que mais pode acontecer é não cair bem. Você coloca em risco, E né? se coloca em risco e faz parte. Por isso a importância de ter um bom seguro viagem para ter um atendimento e pelo menos um pouco de dignidade. Né? A gente fala então sobre essa questão do bem mais valioso, né? Sim. Que é o nosso maior patrimônio, que é a nossa vida, naturalmente. Isso não há nada que substitua. Nós vamos falar sobre patrimônio também, Boger. Eu ia dizer isso. Tu ia trazer esse... Eu ia trazer para nossa realidade climática, vamos dizer assim. Que de uns anos para cá, a gente vem se transformando nossa realidade climática em questão de temporais, da intensidade dos temporais. Porque temporais sempre teve, mas da forma que vem se desenhando e os sinistros que isso causam, né? Porque muitas vezes as pessoas não estão preparadas para isso. Claro, justamente a gente, por ser uma... Tu és advindo de uma região produtora, né, de grãos. Nós também aqui temos extensões de lavouras e a gente sempre se deparou com essa situação, a necessidade real de se ter a cobertura de um seguro para as lavouras, né? O seguro granizo, que se chamava na época, né? E até do maquinário. Popularmente. E não só não só da chuva, mas de um tempo pra cá a Da gente tem seca. a seca, né? Que daí a gente tem os incêndios e assim tu
Tu vê a forma que o meio ambiente vai modificando e as nossas necessidades vão se modificando. Isso aí. O seguro, ele justamente, ele vem se moldando para atender, né? Justamente isso, né? Então, hoje nós tivemos, vamos se lembrar um pouquinho aqui, ó, recordar Porto Alegre. Que As foi aquele enchentes, cenário, exato. né? Exato. Devastou casas, né? Carros, bens, todos, e deixou as pessoas, tem pessoas até hoje que não conseguiram se reencontrar. Exatamente, reerguer seus negócios. E fora as perdas familiares, enfim. Um exemplo que foi citado, né, que o mercado segurador ele foi questionado, né, naquele momento por conta de seguros não cobrir a questão de alagamento, né? Mas alagamento ela é uma cobertura acessória. O que é uma cobertura acessória? Ela não faz parte da cobertura básica. Básica é o mínimo, vamos dizer assim, né? Vamos falar O plano básico. o plano básico, ele não faz parte. Então, hoje, nosso sindicato no Rio Grande do Sul, juntamente com o Sindicato Paraná e outros estados também, eles se uniram e existe uma pauta, né, dentro do nosso órgão maior para justamente transformar a cobertura de alagamento na cobertura básica. Para existir um mutualismo e para essa cobertura, né, se diluir na questão de valores. Então, ao momento que tu fores contratar um seguro, tu nem vai pensar em perguntar se vai cobrir alagamento, ele está na básica, né? Porque a cobertura de incêndio já está na básica. Incêndio, fumaça, né, é uma cobertura básica. Nós trabalhamos com um produto hoje não, né, nos últimos anos, que é o seguro de incêndio, porque cabe ressaltar que o seguro de incêndio para imóveis alugados é obrigatório. Né? Então, as imobiliárias, né, sabem muito bem disso, entendem muito bem essa matéria e essa necessidade. E dando um exemplo aqui, o incêndio hoje tu não prevê o que ele pode causar. Bom, tivemos recentemente 2 exemplos fatídicos, né? Ele acaba contigo. Acaba contigo, né? Então a gente não tem vaquinha toda hora, né? Então, e a gente não sabe nem se isso aí vai dar certo. Mas, ok, resolve, minimiza. Mas se tu imaginares o que é um incêndio, a experiência que nós tivemos com incêndio, na nossa carteira, na nossa experiência de seguros, eu tive mercado que só sobrou as paredes. O que a primeira ação que o proprietário teve que tomar? Eu cheguei lá, recebi uma ligação às 5 horas da manhã e o cara me falou: Boger, acabou o mercado. Eu disse: cara, eu não sabia se eu tomava café, o que eu fazia, se ligava pro cara. Eu disse: onde é que tu estás? Eu tô indo aí. Cheguei lá, um dia de chuva, olhando aquele negócio, os bombeiros tocando água, os funcionários abraçados, chorando, né? Qual é a primeira medida que ele teve que tomar? Demitir os funcionários. Quantas famílias ficaram prejudicadas por conta disso? Segunda medida, papelada, verificar se tinha, né, os documentos em dia, né, para fins do seguro, se a contabilidade dele estava de acordo, né? Eu disse: a pólice seguro tá ok, porque eu fiz. Inclusive aumentei a cobertura, porque cada ano eu sou o teu consultor de seguros. Eu não sou o teu renovador de seguros. Eu faço uma análise. Eu tenho que saber o que tu faz. Avaliar riscos. Eu tenho que saber. E isso é muito E o importante. risco do negócio, né? E isso é muito importante que o Boger está falando, que independente do seguro que tu tens, carro, casa, empresa, seguro viagem, o que for, é importante todo ano olhar as coberturas. Por quê? A tua casa, tu pode ter incluído mais 2 ar-condicionados, mais 2 TVs, então a gente está falando que qualquer um de nós está sempre querendo renovar, aumentar o seu negócio e, consequentemente, a gente precisa conhecer quais são as coberturas e visualizar o crescimento do implemento delas nas nossas apólices. Isso é muito importante. E veja bem, assim, ó, também os estoques das lojas, uma loja que trabalha com produtos físicos, eles se renovam conforme a demanda, né? Então a cada mês nós temos uma demanda crescente. Então hoje a gente observa o mercado, hoje free shops em Uruguaiana, por exemplo,
demanda altíssima. Nós não temos ideia, a população não faz ideia porque é uma loja e é um depósito ao mesmo tempo. Exatamente. Porque ele não consegue, perante a lei, ter um depósito específico para isso. Então, tu observa... Ele é alfandegado um único imóvel, Um único imóvel naquele com CNPJ. endereço. Exatamente. Então, hoje nós temos um cenário de seguros, para nível de seguros, né, em Uruguaiana, por exemplo, ou em outras cidades também, que já tem os free shops, que tem que se analisar todo o cliente como um todo, não só uma infraestrutura. E o seguro do depósito não é o mesmo do seguro de loja, né? Porque o risco, dependendo da mercadoria e da disposição dela no ambiente, é diferente. Então, nessa situação aí, voltando ao nosso... nesse sinistro empresarial que nós tivemos, cara, eu me deparei com aquela cena de guerra. Deu uma situação assim, eu fiquei pensando assim, mas eu fiz o certo. Começamos a fazer chamamos a companhia mandou um liquidador especial, né, por conta do valor agregado ao sinistro, faz toda uma parte de investigação, de análise, tudo, levantamento. Essa é a figura do liquidador. É o regulador de sinistro que a companhia, em grandes eventos, ela encaminha, né? Tá. Então, o cara que tu tem que tratar com muito carinho. Que vai investigar, isso, que vai... Ele vai constatar o que está sendo relatado. Tá. Né? Porque Ou avalizar. Porque, cá para nós, o Brasil, ele é primeiro em seguros, mas também o primeiro em fraude. Existe muita fraude. O brasileiro, ele se infelizmente, puxa, né? tem fraudes em todos os sentidos. O jeitinho brasileiro. Então, e assim, o que é certo é certo. E nós acreditamos nisso. Eu consigo dizer não para um cliente meu. Cara, tu tá errado. E tu não vai conseguir. Tu quer, eu entro com processo aqui, mas vai dar negativo. Tu quer experimentar? Não tá. Alguns experimentam. Mas eu tenho que ser bem correto para ele. Quanto a isso. Eu tenho que ser baseado no que é o certo e o que é o errado. Então essa é a nossa política de trabalho. E aí nessa situação, por exemplo, só para encerrar esse exemplo, o que se tem de coberturas? Tu tem uma básica de incêndio para cobrir prédio, para cobrir conteúdo. Tu tem umas despesas fixas também, daqui a pouco numa apólice, um lado empresarial, vai cobrir água, luz, o perda pagamento do aluguel, alugar outro imóvel para seguir a vida, para não precisar demitir a família que tu é responsável. Tu é responsável pelos familiares dessas pessoas, que são muitas vezes. Nós temos loja Goiânia que hoje tem 100, 200 funcionários. E aí eu tenho que saber esse grau de risco para esclarecer isso aí numa mesa de negociação para o dono da empresa, assim, amigão, tu é responsável por essas vidas aqui, essa família. É que ele vê um número de contratados e não vê o número que engloba esses contratados. Isso, os indiretos. Eu tenho 100 funcionários, mas eu lido com 500 vidas. É um problema para a comunidade. Não é um problema da pessoa, da empresa CNPJ. Então, assim, e para encerrar esse modelo, só para dizer, um belo dia dentro desse processo, porque a gente cria daí muito mais um vínculo de amizade. Porque daí o cara todo dia te liga, né, cada 15 dias. Eu acho que é mais nervoso do que um advogado num processo que está para sair. Doutor, e aí, saiu, né? Mas são sistemas, né, são ritos que devem ser seguidos. E aí um belo dia eu recebo lá no meu escritório, o tempo ainda era na 13 de maio ali, aí eu vi que chegou o filho do dono, né, que era advogado e era, né, no caso, administrador também. Ele sentou na minha frente, e aí, Boger, tudo bem? Tudo bem. Cara, eu tava olhando a nossa apólice, né, li várias vezes, de início ao fim, li as cláusulas contratuais, e eu vim aqui te agradecer. Porque essa cláusula de valor de novo ali que tu contrataste, isso aí não tem cabimento. Que coisa boa. Então, ele não sofreu depreciação dos móveis, utensílios, mercadorias, por conta da cláusula, da nossa importância da consultoria no momento. Então, eles conseguiram depois, teve uma reunião com a companhia, eles conseguiram fazer uma negociação direta, conseguiram provar uns 80% mais ou menos das mercadorias, comprovar, porque eles tiveram algumas situações contábeis ali, não conseguiram ter uns ajustes, aí também profissional da área, e
receberam o valor. Aí me disseram assim, olha, nem se a gente fosse vender, botar à venda nosso negócio, a gente não receberia esse valor. Né? Foi na casa de 1.200.000 na época. Então isso aí para nós é gratificante, porque isso prova o que nós acreditamos. Né? Além do olhar empresarial, do contato que vocês têm com as pessoas, tu atribui essa sensibilidade à tua formação acadêmica? A tua visão do negócio pela formação acadêmica? Eu acho assim, não tenho certeza. Isso é minha formação familiar. Sem sombra de dúvidas. Eu acho que é a tua essência. É o que a gente aprende na família, a base da família, né? Em respeitar, preocupar com as outras pessoas, fazer o correto, fazer o bem pro próximo. Não, correto. Então, nesse sentido, e a faculdade, né? A faculdade em si, mas eu acho que mais a faculdade da vida, a faculdade dos negócios, ela te ensina muito. A gente aprende muito. Hoje eu consigo sentar em diversas, né, frente a empresários, assim, empresários grandes, né? Hoje, então a gente consegue e a gente verifica, né, consegue sentir isso, né, a necessidade, consegue trabalhar com clareza, consegue às vezes eu me deparo com algumas empresas pelo desconhecimento e insegurança. Mas essa insegurança, porque ele já sofreu alguma coisa, e aí ele taxou como... cara, foi traumático e ele isso colocou aí todo deve ser mundo... uma picaretagem. Não isso aí, funciona. Esse cara tá me falando, o Renan quer me vender esses planos dele aí, cara, isso aí não vai dar certo. Quer mexer nas minhas contas? Quer mexer no meu dinheiro. Quer meter a mão nos meus bolsos, rapaz? Quer ver quanto eu tenho para contar pro pessoal? Então, assim, eu acho que o seguro, a matéria de seguro, ele vem muito a encontro muitas vezes, muito essa questão de investimento. Cara, tu aplica no teu investimento. Cara, a empresa, ela não pode parar. Né? A empresa, tu sobrevive da onde? Se tu é empregado, tudo bem. Tá tranquilo. Né? Cuida do teu carro, cuida da tua casa, cuida da tua família, do teu cachorro. Enfim. Mas se tu é responsável por mais de uma pessoa, começa a observar assim, que vai se expandindo. Aí tu vê o quanto a tua importância do teu profissionalismo para onde tu vive, onde tu estás e onde tu pode melhorar as pessoas também. Pode melhorar com essa situação profissional, principalmente. Essa necessidade de ter que pensar no imponderável também, né? Exato. Pensar para além. São esses que normalmente... E esse é o detalhe que faz o cliente dele chegar para um amigo, para até para um concorrente, dizer, olha, tu vai lá no fulano... Achou o cara diferente. Exatamente. A indicação é muito boa, né? A indicação porque a indicação é... Pela experiência positiva. E a indicação, ela te traz muita responsabilidade. Meu Deus. A indicação ela é gratificante, né? Mas ele te traz cada vez mais responsabilidade. A régua já chega alta, a régua né? já é diferente. É aquela porque, história... Desculpa interrompê-lo, eu ia dizer aquela história de chegar no topo, tipo, é mais fácil, o difícil está manter-se lá, né? Então tu tens que manter essa tua excelência. E a indicação, a pessoa que foi prometida. Chega com aquela expectativa, né? Então... E assim, nos cenários de incêndio que nós tivemos na cidade, aí, que a gente pôde acompanhar, né? Então... Né, os 2 últimos sem seguro, com certeza, né, porque as pessoas foram pressionadas ali, alguém teve uma ideia, vamos fazer uma vaquinha. Sim, houve eu acho que esse não é o caminho. Social. Esse não é o caminho. Né, então, pode ser o caminho para... Né, mas para todos não, porque as pessoas elas têm que cada vez mais buscar, né, se informar dos modos operantes de seguro, né? Me refiro assim, até pode fazer num sistema financeiro, num banco que pode vender um seguro. Cara, faz um seguro. Se tu não tem condições de fazer um seguro total pro teu carro, que a parcela vai custar 180 ou 200, cara, faz um só contra terceiros.
Porque se tu colidir teu carro no carro do Renan, tu vai prejudicar o Renan. E aí tu não vai ter dinheiro para pagar, não. E aí como é que tu vai fazer? Aí tu vai dizer, pá, Renan, fica assim, já vou bloquear o Renan, e aí o Renan vai... Aí o Renan não tem seguro, o Renan vai colocar na justiça, vai entrar pro sistema judiciário, vai gerar Um efeito dominó, né? vai gerar uma loucura toda. Então, assim, hoje está muito acessível. O mercado segurador está muito acessível. Existe vários produtos, né? Desde um produto, assim, vamos dizer assim, mais pomposo, mais, né, de coberturas e enfim, de acessórios, né, dentro do produto. É como um carro, né? Vamos comparar um carro. Tu quer comprar um carro na loja, pode comprar um carro básico. O intermediário. Eu posso comprar o e o mesmo avançado. carro que é básico teu, e eu posso comprar um carro, né, com mais acessórios, mais luxuoso. Mas a tua parcela vai ser diferente da minha. Então é isso que as pessoas têm que identificar. Hoje, por exemplo, seguro... Estava falando do tempo, né? A questão das climáticas, questões... Isso está cada vez pior. Sim. E não vai mudar. Só que as pessoas acham que elas saem de um ambiente de trabalho com ar-condicionado, vão para casa, vai dar um temporal hoje de noite. Daí tu recebe uma notícia aqui do órgão, né, específico, tempestade, cuidado. Cara, não vai acontecer comigo. Mas daqui a pouco a tua casa está destelhada, né? Tua casa sofreu uma árvore, caiu, né, em cima da tua casa, não tem laje, daí... Um telhado de uma outra casa em cima da tua. Essa questão também não tem cobertura, porque isso aí é uma força da natureza. Por exemplo, um telhado do Renan voar na minha casa. Atingiu o é teu. Ô Renan, cara, é a força da natureza. Isso o seguro não cobre. Entendeu? Então são situações... tu pega, às vezes, condomínios que tem que ter seguros obrigatórios. Tu pega condomínios que não tem vendaval na cobertura. Daí tu imagina, um prédio, né? Não, mas aqui nunca vai dar nada. Então não vai dar nada. Vivemos numa então a região gente vive numa situação assim, Mas... por esse é um dos motivos que eu estou aqui com vocês e aceitei muito o convite, justamente para tentar esclarecer um pouco. E porque né? é necessário debater sobre isso, de né? maneira prática. Exato. Claro. Porque eu entendo que com exemplos nós conseguimos chegar mais fácil às pessoas e para que elas criem uma cultura diferente, né? Porque nós acreditamos em que essa nova geração é uma nova geração que não se preocupa com nada. Tudo é tranquilo. E é tudo imediato, né? Nem atravessar uma rua, né, olhando para os lados. Ela atravessa olhando o celular para baixo. Tela. Entendeu? E aí quem está preocupado? É o cara que tem o carro. Que vai, possivelmente, pode atropelar esse pedestre. Tá. Mas Boger, eu vou te fazer uma pergunta. Qual foi o seguro mais inusitado nos últimos anos que tu vendeste? Não vai falar que foi pro... Porque assim, os produtos de vocês são imensos, né? Como tu Sim, disse. sim. É um mercado muito vasto. Carta verde, de um dia desses aí. Olha, eu acho que assim, não só produto, mas clientes, né? Porque a gente recebe alguns clientes. Eu não sei se vocês vão se recordar. Existe uma pessoa, Janeta. Ele é um promoter publicitário de Balneário Camboriú. E ele esteve no escritório por conta que ele nos procurou na internet. O cara apareceu com uma BMW verde, assim, todo, mas bem tranquilo, com a esposa. E eu disse, por onde é que o senhor vai? Eu vou lá pro Chile, não sei. Eu disse, mas só um pouquinho, vamos conversar aqui. Vamos explicar o que tu precisa, meu amigo. Aí comecei a explicar para ele, tu vai passar aqui na Argentina, tu vai fazer isso, vai fazer aquilo. E ele simplesmente, ele ia atravessar a fronteira como se estivesse atravessando. Ele achou que era só cruzar. Exato. Então a gente encontra assim, não te digo assim, mais pessoas tranquilas com a vida, né? Que vão, né? Passear, vão realizar os sonhos. E então a gente, nesses momentos, né, que a gente consegue intervir, me diz, amigão, calma, assim tu vai ter problema. Tu não vai fazer uma carta verde aqui conosco e tá tudo resolvido na Argentina, né? Ou no Chile,
que tem que fazer um seguro específico para entrar no Chile, que é o Suapex, né, que a carta verde não cobre lá, então é toda essa explicação. Então eu entendo assim que existe assim um mundo que é mais tranquilo. Não é botar o cachorro dentro do Fusca e Não, cruzar o não, mundo, não né? A própria carta verde, né, que é um tema aqui nosso, local, que eu acho que, né, vocês muitas vezes foram em Libras ali, e a carta verde, meu garoto. Carta verde, né? Então Faz a volta, cancela. então faz, Na rotonda. então Vai faz na a rota. volta e vai lá em Uruguaiana e pega com os guri. Né? Então, a Carta Verde, ela foi matéria de debates, né? na Câmara de Vereadores, muitos anos atrás, matéria de debates internacionais na própria prefeitura ali, que nós participamos, inclusive, com os órgãos de segurança. E o entendimento era cada um tinha um entendimento, menos da legislação correta. Era o mais importante. Então veja bem, hoje o Renan tem um seguro de carro completo, né? Cobre incêndio, roubo, colisão, cobertura contra terceiros, facultativa, danos materiais, danos corporais. E aí ele vai para Libres, vai para passou a metade da ponte, Tu já tá em outro o seguro território. dele contra terceiros já não vale mais nada na Argentina, porque ele já está na Argentina. Aí ele tem que ter a Carta Verde, que é um acordo internacional, né, entre os países que acordaram que deveria existir seguros obrigatórios para atividades específicas, seja elas veículos de passeio, seja ela para os caminhões, que seria a Carta Azul, e seja a questão ônibus de turismos, por exemplo. Hoje a gente faz, nós temos aqui muito forte futebol, né? Então a gente comenta muito sobre futebol, e a gente tem jogos internacionais, né? Buenos Aires, o Rosário do Sul, né? São estados, né, que são locais que nós temos aí Libertadores, Sul-Americana. E que passam diversas pessoas. E às vezes, né, não é todo mundo que observa quantidade de ônibus ali. Esses ônibus, eles têm que estar de posse de um seguro obrigatório internacional, que é o Carta Azul, hoje que a gente atua, né, nessa área também, que vem a dar a segurança Do né, cruze, vamos dizer. do cruze, e para esse ônibus, se ele causar algum dano a um terceiro lá, né, vai ter a cobertura. E vocês da corretora Boger oferecem essa facilidade de aquisição na palma da mão, né? Exato. A pessoa pode... vou pedir para a nossa técnica, por gentileza, também lançar aí o QR Code da corretora Boger Seguros, tá? Que coloque na nossa tela que a pessoa possa escanear. E tu podes explicar, por gentileza, Boger? Hoje, a carta verde hoje, ela é além de ser obrigatória, ela tem que trazer facilidades, tanto na contratação. Então, a pessoa não pode perder a oportunidade de ir para outro país por conta de não conseguir fazer a carta verde. Então, as áreas de fronteira, né, integradas, elas são áreas governamentais. Então, eu não posso, dificilmente ela abre um espaço para uma empresa privada para lá, né, participar. Tô vendendo a carta verde aqui, né, que nem um cambista lá de Libres. Então hoje a gente divulgou, né, a gente conseguiu ao encontro dessa necessidade e criou-se um aplicativo onde é um QR Code ou um link mesmo que a gente divulga nas nossas redes. A gente tem esse produto fomentado, então a pessoa entra... Quer dizer, não precisa chamá-lo durante o teu exercício, o teu horário ali de trabalho, dia, pode fazer de madrugada, preciso cruzar, vai ali... É um autoatendimento. É um autoatendimento, Perfeito. funciona super bem. Então, assim, a pessoa... E hoje a facilidade também dos modos eletrônicos de apresentação de documentos, as aduanas estão modernizadas quanto a isso. Então, pega uma FIP, que é a aduana da Argentina, né, que vai fazer essa cobrança, ele vai olhar
e ele vai verificar se está correto, placa, vigência, tudo, se existe, se é uma seguradora mesmo. Então a gente saiu desse mercado negro, vamos dizer assim, né? Não consigo, tá difícil, onde é que eu faço? Pega esse PDF aí que o outro mandou pro outro, entendeu? Aí, mas é aquela coisa. Até eu fiz uma matéria um certo dia, né? Publiquei no Instagram, a pessoa pedindo um auxílio. Onde é que tu fez a carta verde? Fiz lá no buraco. Então, meu amigo, tu tá no buraco, eu não vou conseguir te ajudar. Exatamente. Tu já adentraste o buraco. E ela te livra de muitas complicações, porque tu te envolve num sinistro no outro país, né? Primeira coisa, documento do veículo, seguro. A palavra seguro na Argentina, seguro é obrigatório na Argentina. Todo mundo tem seguro. Então, se um dia um cara colidir contigo tirando esses puxadores ali, né? Se um dia existir uma colisão com um veículo argentino, tu pode ficar tranquilo que esse cara tem seguro, porque é obrigatório. Então, é nacional isso. Então, o carro já sai com seguro. E o que a pessoa tem que ter em mente? Que ele está em outro território, Tá em outro país. Tá em E outro tu não tá território. acostumado a dirigir, entender as leis, entender como é que é o trânsito naquele local, e tu vai estar olhando num Waze, num aplicativo para te localizar, e a parte... E que muitas vezes não te dá o roteiro ou a sinalização preferencial, certa, isso, né? Exato. Assim, ó, nós da Boger, faz 2 anos que nós atendemos a carteira de transportes internacional Carta Azul, que é o seguro obrigatório muito para caminhões, né? Caminhões, ônibus de turismo e vans também, né? Que fazem aluguel. Então esse mercado é um mercado nervoso, que é um mercado que ocorre muito volume de seguros contratados, porque vocês... Vamos dar um exemplo. Hoje nós temos pessoas, autônomos que têm caminhões e são subcontratados, né, por uma empresa de transporte, porque eles vão lá pegar a carga e vão fazer o frete, né, internacional. E ele tem que ter o seguro desse veículo. Então a gente tem várias contratações, seja ela por 5 dias, 15 dias, 30 dias, como se for uma carta verde, né, como se fosse uma carta verde. E nós temos observados, assim, a gente tem um setor de transportes na Boga hoje, né, separado do setor de varejo, que ele atende esse setor específico, e nós já passamos por 2 situações também de sinistros gravíssimas, tá? Uma delas foi um ônibus de turismo, tá, na nossa região sul, que estava viajando, deserto do Atacama, chegando no Atacama, o motorista não conseguiu fazer a curva e foi reto. E esse ônibus veio a tombar, né? Teve 2 óbitos. E esse produto, que é o seguro Carta Azul, tá? Para essa linha de esses usuários, esse nicho, ele atende os passageiros. Aí o que nós começamos a regular esse sinistro, e o que nós demos por conta? A maioria dos ocupantes do ônibus, eles não tinham seguro viagem. Eles não tinham seguro, cara. Por sorte, o seguro Carta Azul cobria todo o envolvimento do veículo. Aí o veículo. seguro Carta Azul, ele cobre passageiros, morte, invalidez, inclusive bagagem. Tá? Mas tem os limites da pólice, obviamente. Mas imagina as famílias, né? O desconforto causado já pela morte e o desconforto também financeiro. Então, assim, a gente volta a frisar, e ele só foi feito porque é obrigatório esse seguro. Senão não seria feito, porque muitas vezes aquele tipo de empresário ou contratante... Que não vai dar nada. Ele não dá nada. Isso, não vai dar nada. Não, isso aí não precisa. Isso é papinho do Boger lá, da corretora. Ele só quer me vender, quer entrar nos meus bolsos. Então esse foi um tipo de sinistro, tá? Que foi muito forte na minha carteira, porque assim, ó, a gente tem sentimento, obviamente, né? A gente tem família e ninguém quer perder ninguém, né? Mas quando trata de vítimas, né? E a outra mais próxima que nós tivemos foi, infelizmente, por conta de pista em gelo, né? Um veículo transportador, ele derrapou na pista e invadiu a pista contrária. E aí chegou a óbito uma família chilena,
Hoje, só para falar em números da importância do processo, $400 mil a indenização. Só na apólice seguro. Esses exemplos, Bolgueiro, é bom para o pessoal entender a importância. Sim. Porque é na prática que tu sabe Sim, a tua não deixar chegar à necessidade. Né? Exatamente. Vamos pensar no inverso. Nós temos cada vez mais. Lembra que eu falei de 79 da AME12? Eu não me lembro dessa época. Nem caminhava. Mas eu escuto histórias que a Uruguaiana foi invadida por argentinos. Ok? E hoje? Nós estamos vivendo Novamente? um novo momento. Não sei se igual ou melhor, né? Ou mais organizado, enfim. Outra vez, Mas, perdão pela interrupção, mas outra vez falamos aí sobre a questão da engenharia de tráfego aqui, né? Isso. Que já é complicada para quem trafega aqui, os brasileiros. Os munícipes, imagina Exato. envolver os estrangeiros que não conhecem também as leis, as orientações. Então, assim, Exatamente. eu tenho uma rota, né, na minha casa que eu passo sempre pela Baixada Fluminense, pela, né, Baixada ali, e passo pelo comércio em geral e tô para casa ali. Aquilo ali é um fervor de argentinos. 7 horas da manhã e 1 da loucura. tarde é algo surreal. É. O que eu vejo de acidente, convivo com acidentes de moto, de carro, enfim. Então, assim, E aquela área é bem sinalizada, né? É algo... é bem contraditório. É que, na verdade, é um fluxo que não é da convivência deles, né? Sim. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque vamos pensar diferente. Nós podemos ser atendidos por uma carta verde deles. Tá? Várias vezes, né, cai lá na nossa corretora clientes que não têm seguro, que querem uma consultoria relativo a como fazer o ressarcimento ou o atendimento pelo seguro de um estrangeiro, de outro país. No início já acompanhei vários casos de eu chamo a polícia, leva pra polícia, leva pro consulado argentino. Cara, libera o cara. O cara é um argentino, ele não vai fugir, ele vai pro país dele. Mas ele tem que te dar a informação da carta verde dele, ele tem que fazer um aviso de sinistro. Então não adianta, a polícia só vai segurar, né, poder segurar a pessoa ali se deu vítimas. Mas carros, não tem Se porquê. for lata, como tu disse. E as companhias, elas estão organizadas para atender de maneira de convênios. Então são conveniadas, né, são grupos seguradores conveniados, ambos. Né. Hoje, assim como eu tenho carta verde, que lá vai atender um argentino que eu causar um dano lá na Argentina, através de por exemplo, uma HDI argentina, uma Allianz argentina, vai ter essa contrapartida aqui mesmo, essa segurança jurídica e financeira. Né? São grupos de seguros que se comunicam eles são em benefício na verdade, assim, do usuário. São seguradoras que são habilitadas para o produto. A partir do momento que ela se habilita a vender carta verde, ela tem que estar com os seus convênios regularizados para dar o atendimento quando tiver um sinistro. E isso é uma informação válida para a população, porque muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas acham assim, agora eu tô perdido. E isso que tu falou da polícia levar no consulado não é incomum. Não é comum, né? É quase que corriqueiro. Mas isso é uma desinformação, né? Pois é, nem a... E que horas acontece isso? Meio-dia e 15. Meio-dia, está fechado, 6:30 da tarde. Tá fechado. Exato. E aí, consulado. cara, aquele pânico e as pessoas, né, ali às vezes até se agredindo. Então, assim, ó, nós temos até um tempo atrás, eu dava informações, orientações até pro pessoal da Secretaria de Trânsito, né, que nos liga e diz, Bogart, dá para dar uma olhada, isso aqui é seguro, isso aqui tem validade, isso aqui... Porque nós sabemos interpretar, né? Na medida do possível a gente interpreta ali e já resolve. Até porque Outra como situação, tem pirataria aqui, também tem lá. Exatamente. Outra situação que a gente tem muito comum, né? Eu trabalho muito com colegas corretores. Né? Hoje a nossa corretora, ela existe, eu sempre acredito assim, a união faz a força. Então nós não temos concorrentes, nós temos colegas corretores. Né? Então hoje, por exemplo, na Argentina, eu tenho colegas corretores argentinos que trabalham lá, são habilitados lá, e a gente começou a fazer através de reuniões, apresentações,
e a gente começou a interagir e hoje a gente tem afinidades. Hoje um cliente meu, né, sofreu um sinistro na Argentina, eu precisar de alguma documentação, uma intervenção presencial, eu aciono um colega meu. Amigão, me ajuda aí. Que a inteligência artificial não vai te ajudar nisso, né? Então, e isso é a validação do network, né? Isso. Hoje, né? Então a gente tem que prezar isso. Então, tanto lá quanto aqui. Então, assim, tem situações que... E isso é o interesse. Tu tem que demonstrar interesse, tu tem que ir atrás, tu tem que fazer. Né? Porque demanda tempo e muitas vezes não te traz dinheiro, não te paga. Né? Mas traz uma coisa que não tem preço, que é a indicação. Tu falasse agora há pouco. A indicação não tem preço. Eu recebi uma indicação de uma pessoa, cara, faz lá com o Boger que eu tive, né? Tive um sucesso com ele, nós tivemos um caso, deu certo. Ele me salvou, geralmente advogado, ele diz, né? Ele me salvou. Salvou minha pele. O advogado não é indicado, muitas vezes. O médico não é indicado. O corretor de seguros é a mesma coisa. Isso Nós aí. temos muita indicação. E a diferenciação é a prestação de serviço de como ela é executada. Perfeitamente. A partir da excelência, vocês também podem indicar as informações, o conhecimento que nós estamos dividindo aqui a partir do nosso convidado, que, pelo que vocês podem perceber, assim como nós, detém conhecimento diverso e expansivo. Assim como o nosso assessor de investimentos, né, que eu vou pedir um momento para vocês, 1 minuto, que a gente vai fazer agora, o Minuto Investimento. O que tem de atualização aí no mercado dos investimentos, meu nobre? Temos 2 informações, por um lado bom e por um outro ruim. Mas tudo corrobora para quem hoje e sempre guarda dinheiro. Vamos lá. Ontem tivemos mais uma reunião do Copom, que é quem conduz a nossa taxa básica de juros no Brasil. Pela 3ª vez consecutiva, manteve-se em 15% a taxa de juros no nosso país. O que quer dizer isso, Renan? Quer dizer, se tu tomar um empréstimo, se tu tomar uma operação de crédito, o mínimo que tem que custar é 15 mais um spread, que é o lucro do banco ou da instituição financeira que tu tomaria essa operação de crédito. E esses 15% é o mínimo que os bancos e as instituições financeiras pagam para que tu guarde o teu dinheiro com elas. Então hoje, no nosso país sim é uma taxa básica de juros alta para quem é empreendedor, para quem quer aumentar o seu negócio. E a notícia que eu tenho para dar a vocês todos é que essa taxa ela vai permanecer pelo menos para para a próxima reunião que acontece em dezembro, conforme o Banco Central, o presidente comentou, e que talvez em 2026 haja um começo de um decréscimo dessa taxa. Consequentemente, vai adentrar a situação de que nós estamos entrando num ano eleitoral. O governo precisa investir no país para que entenda que há uma corrida presidencial, né? E isso ele precisa captar dinheiro no mercado. Consequentemente, o juros sobe. Essa é a realidade do nosso país. Mas é importante, para quem guarda dinheiro, para quem quer conhecer mais como investir seu dinheiro de uma forma segura, não em direção a que o banco te indica, o que é melhor para o banco, e sim, para o que é melhor para os teus objetivos, para a tua vida, para a tua família, precisa ter um assessor. Como o próprio Boger comentou, ele, como um consultor de seguros, consegue olhar o todo da tua família, o todo da tua empresa. O assessor, ele consegue, de alguma forma, planejar uma parte sucessória e, ao mesmo tempo, entender quais são os teus objetivos para alinhar com os investimentos que podem ter no mercado. E aproveite que o ano está acabando e a gente precisa se organizar o quanto antes. Investir, comece hoje, não ontem. Isso aí, se pensou em investir, busque os serviços, a avaliação do teu perfil junto ao Renan Aramburu. E vocês dois se encontram no mesmo prédio, né? Exatamente. Nesse que é um investimento interessante também na nossa cidade, Rodrigo, porque Uruguaiana acaba se deparando com situações que são já devidamente comprovadas, experimentadas lá fora, em metrópoles, mas esse local de coworking, ele demorou um pouquinho a engrenar, mas hoje a gente percebe que quase em sua totalidade já está ocupado o prédio do Líder Urbana,
Nós esperamos que seja nosso parceiro aqui logo mais, né? Daqui a pouco a gente coloca os nossos estúdios avançados lá no Lida Urbana, mas eu acho interessante que encontramos vocês dois lá, né? Se a gente for querer encontrar outros serviços, outros produtos, lá estão, né, Renan? É importante falar que o Lida Urbana hoje é um prédio na nossa região da fronteira oeste que não existe em outras cidades, tá? Então, Ele é um Santa Maria para baixo... Ele é um modelo de negócio diferenciado, né? E é o primeiro da região. Ele foi pensado a muitas cabeças por um bom tempo. E também é uma gestão familiar. Familiar também, exato. São duas pessoas aí, a dona Cláudia e a dona Sônia, né? Então tu conversa com elas te entendem, elas procuram sempre soluções para melhorias, né, Renan? Então a gente convive com isso e o espaço é o espaço hoje mais moderno na fronteira, tá? Nós temos relatos de pessoal que vem de fora, a gente recebe muito público de fora, tanto diretores de companhia já recebemos e impressionados com os nossos locais de trabalho, né? Então nossa qualidade do nosso... A entrega do serviço delas é muito acima da entrega de muitos Isso coworkers melhora, no Brasil. Olha aí. Isso melhora muito, né? Hoje tu consegue, o teu colaborador hoje também é importante ele estar num ambiente de trabalho. Eu acredito muito nisso, né? Porque não só nós, empresários, dono do negócio, mas sim o teu colaborador estar num ambiente legal, se sentir abraçado, com segurança. Então, propício também para discutir outros negócios, captar Exato. outras informações que não são competentes daqui a pouco ao teu dia a dia, né? Eu sinceramente, eu desconhecia, não conhecia esse mundo dos Nossa. seguros e agora a gente já começa, né, Sim. a olhar de outra forma, com mais sensibilidade, porque acaba eu acho pensando... que a nossa ideia aqui é criar uma sementinha, plantar uma sementinha aqui, uma semente de informação, né? Isso. Estar junto, estar presente, trazendo novidades. Nós temos um mercado, um segmento muito complexo e ao mesmo tempo dinâmico, né? Que é o nosso setor logístico. O setor de transporte internacional é uma das nossas principais veias aí de estruturação financeira da nossa região, né? Vindo no meio rural também. Então a gente tem muitas situações para ver, para esclarecer, né? Hoje, por exemplo, só dar uma palhinha aqui, o mercado segurador do transporte hoje está, né? Hoje nós temos um produto obrigatório que é um seguro contra terceiros para o transporte de cargas. Então isso está implementado, é lei, é que nem a questão do Milei que tu me perguntou aí, Uhum. né? Mas enfim, e aí tem regras a ser cumpridas, tem exigências, tem valores, né, de mercados, então tudo isso vem ao encontro direto ao nosso setor logístico, né, que abrange a nossa cidade. Então, E que assim, é um dos pulmões. é um dos pulmões da nossa economia. Claro, das molas propulsoras É, do desenvolvimento aqui de Então Uruguaiana. a gente né? está bem claro aí para atender, né, todos esses segmentos, todas essas estruturas, empresa, pessoas, famílias, grandes negócios, médios, pequenos. Então a gente está focado nisso. A gente espera cada vez mais estar mais próximo, porque eu entendo assim que o mercado de seguros é um mercado muito oculto. Ele oculta, parece que ele oculta muitas informações, porque quando tu observa alguém falando de seguros, parece um analista técnico, né? Já pensando em arrumar alguma coisa para não te pagar. Muito técnico, muito... Então tu tem que trazer para uma prática. Porque eu acho que na prática, tu exemplificando, tu esclarecendo, tenho certeza que esse momento aqui ele vai ficar na história, porque ele vai gerar muita abertura, né, de informações para pessoas que talvez nem tivessem a oportunidade de ter essa informação. E nem sabiam que era tão acessível. Exatamente. Esse que é o nosso objetivo com esse programa, né, quando nos reunimos a partir de uma ideia do Renan, que é para trazer à luz, trazer ao conhecimento dos uruguaienses, dos espectadores da nossa região, tudo o que há de bom a ser ofertado aqui na nossa cidade, que às vezes acaba ficando neste limbo, né? Fica oculto, como tu bem disseste. Então, olha, eu infelizmente terei de cessar por aqui, já que nós chegamos aí a pouco mais de 1h20 já de conversa.
Teríamos muito mais para trazer, né, Boger? Mas então, para a gente finalizar, se restar alguma dúvida, as pessoas devem procurá-lo lá no Lida Urbana, também onde consomem mais informação no @ Nós temos o Instagram, né, da Boger Seguros, podem acessar nosso Instagram. Nós temos o www.bogerseguros.com.br, que é o nosso site. Também tem um link do chat ali direto, já sai no nosso WhatsApp. Tem o QR Code aí também, QR lembrando. Para as pessoas que querem, né, não necessitam de certa urgência, até para repassar para alguém que um dia vai precisar, né? Então, o nosso QR Code do produto Carta Verde. E também para esclarecer mais alguma situação, né, fazer algumas análises então, específicas, a gente está à disposição. Enquanto apoiadores deste projeto aqui, nós traremos sempre que oportunamente alguma sementinha aí, alguma atualização, né, do segmento de vocês. Esta aqui é a sua casa também, meu amigo. Obrigado. E só para complementar também, hoje tu conta com um time de quantas pessoas lá para ajudar e atender essa venda consultiva aí? Hoje nosso grupo ele tem 6 pessoas, né, que nos atendem diretamente na empresa. Então a gente fora os parceiros, né, outros locais. A Boger hoje nós estamos em Ponta Porã, Corumbá, Foz do Iguaçu, São Borja, Dionísio Cerqueira, Uruguaiana, Jaguarão, Santana do Livramento, atendendo a todas essas fronteiras com prepostos, né, e parceiros comerciais nossos, que justamente para atender essa necessidade aí dos seguros obrigatórios, né, dessa necessidade de população e das empresas. Atenção, free shopistas, procurem a Boger, porque ele Precisa, só né? falou as áreas de fronteira terrestre que são aptas a ter lojas francas. Então, Perfeito. chamou o Boger. Isso aí, para quem tem o seu comércio, seu estabelecimento, para quem preza pela vida também, chama o Boger, chama, pessoal, é transfronteiriça interestadual, corretora Boger Uma Seguros. empresa de Uruguaiana, nós estamos estabelecidos em Uruguaiana, Para o mas nós atendemos um mercado assim que às vezes nos impressiona por conta dessa dinâmica, né, esse modus operandi do mundo digital. Isso nos aproxima muito, né? Então a gente vai atender o cidadão de São Paulo assim como atenderia um uruguaiense. Com a mesma atenção e o carinho necessário. Carinho familiar. Que bonito. Parabéns, entregue o nosso abraço a todos os envolvidos lá. Esperamos tê-lo aqui novamente. Permanecerás conosco, né, como parceiro, como subsidiário de informações, sem dúvida alguma. Rodrigão, obrigado mais uma vez por vestir essa camisa. A gente tem um compromisso daqui 15 dias, né, já que nós traremos 2 programas mensais e... Bueno, cada vez mais ganhando corpo esse nosso projeto, né? Brigadão mais uma vez. Eu que agradeço e fico feliz cada entrevistado enriquecer a cidade de informações, das pessoas, e que a gente possa levar muita cultura e muito empreendedorismo para nossa cidade. Isso é bonito, fazer o pessoal discutir isso aí, né, Rodrigão? Como é que a gente vai fazer a nossa cidade melhorar. Exatamente. Que bonito. Renan, obrigado mais uma vez, meu nobre. Estamos, né, de pé trancado nessa aventura. Começou sendo um sonho, e agora está se tornando uma realidade a gente trazer para o Uruguaiana essa oportunidade de a gente sempre conhecer um pouco mais dos produtos e serviços que podem corroborar com o sonho das pessoas. Como a gente já falou várias vezes, né? Então, hoje o seguro, tanto de vida, quanto de casa, quanto de empresa, ele é acessível. Ele tem que se tornar, dentro da cultura da empresa, como um investimento. Como também os outros investimentos que são feitos nas empresas, em maquinário, em tecnologia, o seguro também é um investimento, visto que tudo que a gente conversou aqui hoje, independente se a tua empresa é no teu carro, no teu caminhão ou na tua casa. Para encerrar, eu gostaria de lançar um desafio. Vamos lá, adoramos isso. Quem entrar em contato com a Boger Seguros no mês de novembro e efetivar o seu seguro residencial, que eu acho que é o começo de tudo, preocupar onde mora, vai ganhar um brinde da Boger Seguros. Olha aí, que categoria, che. A palavra-chave é: escutei,
Escutei no Box 3. No Box 3. Então tá, isso Em aí. novembro. Lembrando que este programa aqui já foi batizado, né? O Histórias que Rendem, hoje rendeu pra caramba mais uma vez, como a gente imaginava. Então que permaneça como uma cultura de vocês esse encontro conosco. Esperamos ter colaborado de alguma forma. E deixem nos comentários alguma sugestão de quem vocês gostariam que fosse o entrevistado. Fala aí alguma história tua com algum sinistro, né? Qualquer coisa que colabore e incentive a interatividade, porque nós fazemos isso não somente para nós, obviamente para vocês, tá bem? Nos vemos no próximo episódio e não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever nos canais do Box 3 no Instagram e no YouTube. Até a próxima.